Bem lembrado, cara. Agora vai ficar gravado. Que bom que você perguntou, inclusive. Tá gravando. Rapaziada, vai ser a primeira aula que eu tô dando. Eu, tô estudando Inner Circle aí desde maio do ano passado. Enquanto ainda consumia os conteúdos do Atanásio e tal, já estava estudando Inner Circle. Mas aí pro fim do ano passado, eu já virei 100% para esse método de análise. Rapaziada, o que eu preparei para vocês é um PDF, onde eu vou passar uma introdução. Inner Circle Trader, esse cara aqui do canto da foto. Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo o PDF aí tranquilo? Alguém me confirma aí, show de bola. Rapaziada, então eu vou passar um conceito de quem é ICT. Eu poderia chegar aqui só ensinar vocês Fair Value Gap, capturar ali alguma coisa, um fundo duplo, e vocês vão pegar isso, isso, isso. Mas porra, cara, esse cara aqui ensina literalmente a gente a fazer o contrário. Ele não gosta de métodos curtos, sempre é um cara que ensina o porquê daquilo está acontecendo, não vai só chegar e passar um setup e dizer tchau. Então eu acho que nada mais justo do que eu passar uma boa introdução do porquê que ele faz esse tipo de análise, de quem é ele, e enfim, até para despertar a curiosidade de quem quiser ir atrás. Eu vou dando uma lida no PDF e fazendo alguns comentários, daqui a pouco vai passar já para a parte que a gente vai precisar abrir o gráfico e passar alguns exemplos para vocês. Talvez agora no começo da aula eu fique um pouco travado, vou reforçar a minha primeira aula, tenho bastante conteúdo para passar, mas não sei se vou passar de uma forma fluida, espero que sim, inclusive preparei o PDF para poder agregar da maior forma possível. Então eu vou dar início aí, galera, 8:08, já deu para quem quiser colar, e enfim. Galera, o que é Inner Circle Trader e quem está por trás desse conceito? Inner Circle Trader é um método de análise institucional criado por Michael Huddleston, esse cara aqui. O mesmo se intitula mentor dos seus mentores, e realmente fica difícil contra-argumentar, pois quando você estuda seu conteúdo, mais vê o quão são rasos os conteúdos passados pela massiva maioria dos mentores de Smart Money. Galera, isso aqui é um fato. Se você vê alguém falando que Smart Money é fácil, Smart Money é só isso e aquilo, é porque eles não conheceram a origem. Provavelmente aprenderam com alguém que pegou os conceitos desse cara aqui e deu uma modulada. Michael não usa conceitos de instituição procurando por liquidez, e sim diz que os mercados são movidos por algoritmos. Isso mesmo, galera, algoritmos. E que traders bem informados sabem utilizar esses algoritmos a seu favor. Nesse caso, as instituições seriam os traders bem informados. E nós também. Os algoritmos já estão direcionando o preço, as instituições estão simplesmente surfando essas impressões. Ele também conhece pontos de extrema precisão, de uma forma que nenhuma outra pessoa o faça, e deixa muito claro de que realmente tem algoritmos movimentando o mercado. E ele cita de que desde que o trading eletrônico foi implementado, tem máquinas rodando os algoritmos que conduzem o mercado, que fazem ele funcionar da forma com que nós conhecemos. É isso mesmo, galera. Esse cara aqui é velho pra caramba. O bicho já operava quando precisava ligar lá para o corretor dele para entrar a ordem e tal, e ele bate na tecla que desde que o trading eletrônico foi implementado, a gente consegue achar esses traços que seriam, seria o método de análise dele. Opa, nem tinha aberto a cam aqui. Que seria o método de análise dele. Deixa eu ver se está ajustado, acho que está na moral. Onde ele, vai passar rastros, os rastros do algoritmo. Ele prova por A mais B que realmente tem alguma máquina rodando nesse mercado. E você tem um cara que vai extremamente contra ensinamentos rápidos e fáceis e bate na tecla de que você realmente deve ser profissional quando o assunto é trading, passando diversos insights, não só do mercado, mas sim da vida, conduzindo a cada dia seu público na direção correta para se tornar um trader profissional. É aquilo que eu comentei ali no início, galera, o cara não vai só chegar e passar um setup, ele não vai só falar, esse aqui é o order block, o último candle de baixa antes do movimento altista. Não, ele vai chegar e falar, por quê? Por que vai funcionar assim? Por que esse order block deve funcionar? Qual order block é válido e qual não é? Eu realmente nunca vi alguém que passasse dessa forma e, o cara é uma lenda. Vale mencionar que ele também passa muito conteúdo no YouTube gratuitamente que você não vai conseguir achar em nenhum outro local. Nitidamente ele sabe do que está falando e está cantando os mercados, principalmente de índices americanos, diariamente pelo Twitter. E durante esse ano ele irá realizar 2 lives massivas por semana de tape reading. O que é tape reading, galera? Tape reading é simplesmente abrir o gráfico e ficar lendo, candle a candle. Um gráfico de 1 minuto mesmo, ele abre, logicamente levando todos os contextos dos outros time frames, mas ele vai estar cantando ali, candle a candle, o que é para acontecer. Outra coisa que não tem gente fazendo em lugar algum. O canal do YouTube dele, acho que eu já mando aí para vocês no final, mas enfim, só pesquisar Inner Circle Trader no YouTube que não tem como não achar.
ensinando detalhe por detalhe seu conteúdo para então se aposentar ao fim de 2023. Literalmente o cara está deixando seu legado. É isso aí, galera. Ele vai dar a última mentoria no intuito de passar absolutamente todo o conteúdo que ele produziu na vida inteira esse ano para então nunca mais ensinar. Porque ele fala, pô, sempre meio bolado que... Aqui. Nessas lives, diversas vezes, podemos ver ele indignado com os criadores de conteúdo que estão pegando seus conteúdos que ele criou e colocando com outros nomes, sem ao menos terem conhecimento suficiente para passar da forma correta. Ou até tem conhecimento, não vou falar que os caras não tiram grana do mercado, porque tem tranquilamente como tirar, mas, cara, falta muita coisa. É tipo um quebra-cabeça sem várias peças. ICT não se limita a time frames e demonstra saber exatamente qual dia operar e qual dia não operar. Aqui eu também vou ter que fazer uma pausa, galera, porque, porra, isso é o que a maioria da galera não fala. Vai passar o setup, vai falar para você procurar por tal coisa, mas ninguém te passa, esse dia você vai operar, esse dia você não vai operar, se o dia anterior foi assim, esse dia talvez seja dessa forma. No caso, o cara vai usar vários contextos para dizer como que vai ser o dia seguinte, como vai ser esse dia, ou até mesmo como vai ser a semana. A galera vai muito além de tudo que vocês já viram, vai muito além, sem noção mesmo. Conteúdo literalmente infinito. Você pode usar apenas um setup dele que você vai fazer dinheiro, inclusive a mentoria 2022 dele é inteira baseada em um setup, que seria esse que eu vou trazer para vocês, mas o cara aprofunda demais. Tipo, sem noção mesmo. Então ele passa qual dia operar, qual dia não operar e consegue usar várias informações diárias, semanais e mensais para dizer se em determinado dia você deverá procurar por X ou por Y. Ele também não usa nenhum tipo de indicador, apenas usa gráficos de outros mercados com correlações, como por exemplo SPX e Nasdaq. Isso aqui eu já vou usar exemplo para vocês e ensinar a regular, mas enfim, o que ele faz é procurar por falsos movimentos para indicar qual lado do mercado ele deve seguir. Por exemplo, o SPX renova a máxima, mas a Nasdaq não consegue, ou seja, o SPX conseguiu fazer um pivô e a Nasdaq não. A Nasdaq falhou em renovar esse topo. Nesse caso, a gente tem uma divergência SMT. Então, procuraremos os demais sinais para ver qual mercado está sendo manipulado. Também pode ser comparado com os demais mercados, como Dow Jones, DXY, etc. Dow Jones e DXY são índices, né, galera? SPX é índice com as 500 maiores empresas dos Estados Unidos, Nasdaq as 100 de tecnologia, enfim. Na verdade, vocês podem usar isso em qualquer mercado que seja correlacionado. Quero puxar, eu opero cripto, cara. Posso puxar Ethereum e Bitcoin? Pode, show de bola. Tá, deixa eu puxar rapidinho o gráfico aqui e passar a visão para vocês. Eu vou abrir o clássico, que seria abrir o gráfico do SPX. Então tá, galera, aqui vocês vão ter que começar a prestar atenção. Deixa eu tirar a sessão. Já não tem muita dificuldade aqui por enquanto. Vou ter que tirar a tela cheia. O TradingView de vocês vai estar dessa forma. Galera, se aparecer alguma dúvida, pode mandar no chat que eu estou na outra tela aberta aqui, vou poder ir respondendo. Mas enfim, abriu o gráfico, esse é o gráfico do SP500, do lado do símbolo tem esse mais. Cliquei no mais, legal. O que eu vou querer aqui? O meu primeiro já está Nasdaq. A partir do momento que eu cliquei nesse mais, apareceu essa janela. Estou vendo aqui a Nasdaq, tem aqui, ó, mesma porcentagem da escala, nova escala de preço e novo painel. Nesse caso, eu vou abrir rapidinho a primeira para vocês verem, mesma porcentagem da escala. Ele vai plotar uma linha na mesma escala do meu gráfico, mas não é isso que eu quero. Vou clicar nele e vou dar um delete. Vou no mais de novo, Nasdaq, e o que eu quero é um novo painel. Essa é a forma que o ICT usa que nós vamos usar. Aqui em cima a gente tem o gráfico do SP500 e aqui embaixo a gente tem o gráfico da Nasdaq. Dou um clique duplo na linha. O que eu quero aqui? Vai estar em valores, o de vocês vão clicar em estilo. Estilo, cliquei em linha e vou achar velas. Agora, galera, aqui a gente tem o gráfico do SP500 em cima e o da Nasdaq embaixo. Vou ajeitar rapidinho aqui para ficar mais clean. Corpo azul, azul e azul. Vermelho padrão. Só para os gráficos ficarem iguais. Galera, acho que aqui, na verdade aqui vai ficar bem bom que já rolou um exemplo hoje. Mas como vocês sabem, um gráfico relacionado, por exemplo, vocês estão vendo que a minha linha, que meu gráfico tem uma cruz nela, né? Tipo, onde está meu mouse tem linhas pontilhadas para a esquerda, para a direita, para cima e para baixo. Então aqui vocês vão poder ver exatamente, se eu estiver apontando para esse candle, por exemplo, vocês vão ver o respectivo candle embaixo. Está no mesmo time frame, os dois aqui são sexta, 10 e 30 nesse caso. Fez topo aqui, fez fundo aqui. Topo, fundo, topo,
topo, o preço vai se comportando de uma forma bem... SPX e Nasdaq andam extremamente correlacionados. No caso, eles vão ter uma movimentação bem parecida. Fundo, fundo mais alto, fundo, fundo mais alto, fundo, acumulação, arremessa o preço para cima, acumulação, arremessa o preço. Vou pegar hoje, que eu já vi uma divergência SMT, que vai ficar de boa explicação. Vocês estão vendo aqui, esse candle é o mesmo desse aqui de baixo. Ambos fizeram uma liquidação, esse, sei lá, martelo aqui, podemos chamar assim, ambos fizeram uma liquidação, só que o que aconteceu aqui um pouco antes? Deixa eu limpar isso aqui. Galera, no gráfico do SP, eu vou, na verdade, deixa eu ver como que eu vou explicar para vocês. Aqui, ó, temos um fundo aqui no SP, temos um fundo na Nasdaq. Fundo mais alto no SP, fundo mais alto na Nasdaq. Aqui, no SP, ele deu uma leve capturada, fez praticamente um fundo duplo. Estão vendo? Já na Nasdaq, o que aconteceu? Subiu, fez um fundo mais alto que o fundo anterior. A partir desse momento, a gente já está tendo uma divergência SMT. Então, agora, qual que vai ser nosso trabalho? Nosso trabalho é descobrir aonde que está tendo manipulação. Qual o mercado que foi, entre aspas, ligado à máquina. Nesse caso, o gráfico da Nasdaq está fazendo fundos ascendentes, a gente considera que esse gráfico está um pouco mais forte. O que aconteceu depois? Eu vou puxar aqui apenas o pavio dessa liquidação de ambos os ativos. Vou colocar como uma demanda. Como vocês podem ver, o gráfico que fez o fundo duplo, aqui embaixo a Nasdaq fez o fundo, no caso, fundos ascendentes. Vou passar uma LTA aqui para vocês verem, demonstrando que esse mercado está com mais intenção de subir. Já esse aqui fez um fundo duplo, aqui a gente já começou a achar, esse mercado não está tão forte. Beleza, galera. Agora deixa eu puxar o pavio, o Rejection Block da Nasdaq. Aqui vocês podem ver que o SP veio, capturou esse pavio da liquidação e está demonstrando realmente estar mais fraco. Já o Nasdaq, ele veio, mitigou o Rejection Block, que seria o pavio dessa liquidação, e está se segurando acima. Tudo isso a gente já conseguia prever com esse tipo de movimentação, esse tipo de divergência. Vou dar um zoom in para vocês verem bem. Esse candle é o mesmo desse. Esse fundo é o mesmo desse. E esse fundo no Nasdaq foi ascendente. Aqui nós temos um fundo duplo. Deu para ver isso, galera? Se alguém ficou com dúvida, pode mandar ali no chat que eu vou aguardar. Aqui eu puxei o fundo duplo e no da Nasdaq eu vou deixar o fundo ascendente. Vocês podem nitidamente ver que é o mesmo horário. 3h25 foi esse fundo, 3h25 esse fundo. 3h50 esse fundo, 3h50 esse fundo que ficou fundo duplo. Beleza, isso é uma divergência SMT e não vai ser muito que eu vou querer passar para vocês, mas esse é o único tipo de indicador que o CT usa. No caso, ele não usa indicadores. Ele procura apenas por esse tipo de divergência. Deixa eu já fechar esse gráfico. Cara, na verdade, não é como se fosse um RSI não, mano. A gente vai usar dois gráficos. O RSI vai ser um indicador que vai calcular o passado do preço. O que a gente vai estar fazendo é comparando dois ativos que têm extrema correlação. Ou seja, a gente não quer saber do passado do preço, não quer esse tipo de cálculo. A gente quer saber o que está acontecendo nesse exato momento, no presente, usando dois índices americanos de forte correlação. Beleza, galera? Então, acho que essa parte sobre correlação, não vamos entrar muito nesse assunto, que temos bastante coisa para mencionar ainda, mas enfim. Aqui algumas menções que o ICT nos ensina antes de entrar no paradigma de eficiência dos mercados, que seria, nós não operamos padrões gráficos, acho que aqui até já vai responder a pergunta do RSI do brother, mas enfim. Nós não operamos padrões gráficos, não usamos indicadores de leitura passada, que seria a leitura passada, o próprio RSI, ou o exemplo que eu estava a fim de dar, por exemplo, o que uma média móvel faz? Uma média móvel de 20 vai estar calculando os últimos 20 candles e vai te dar uma média em forma de linha. A gente não usa nada disso, e nem para execuções. O que seria o indicador para execuções? Aquele indicador que te manda comprar ou vender, aquele clássico indicador de varejo. Nós procuramos entrar em long onde o varejo está entrando em short e procuramos entrar em short onde o varejo está entrando em long. Aqui não tem segredo. E nós antecipamos o preço estar buscando o outro lado da liquidez. Nesse exemplo, por exemplo, o preço capturou um fundo duplo.
Após capturar esse fundo duplo, automaticamente você vai estar mirando, pô, capturou no fundo duplo, era quem estava comprado, capturou a liquidez dos compradores. A partir desse momento, o que você vai querer agora é capturar a liquidez dos vendedores. A gente sempre vai estar atrás da liquidez. Pode ser um fundo único, tranquilo, captura esse fundo único, agora a gente vai mirar no topo. Qual o topo que vai estar o stop da galera? Não sei. No caso, além de liquidez, a gente também usa conceitos de ineficiência, mas são as duas coisas que a gente vai procurar, liquidez e ineficiências. Capturou os stops dos compradores, então agora vamos antecipar que ele procurará por capturar stops dos vendedores. Galera, tempo e preço. Isso aqui, a gente literalmente vai andar lado a lado. Nenhum tem peso maior que o outro na balança. Tanto tempo quanto preço são extremamente necessários para a nossa análise. O que o Smart Money está realmente procurando é tempo e preço. A coisa mais importante é o tempo. Sim, a coisa mais importante é o tempo e não o preço. Então, o horário do dia é essencial quando nós procuramos por nossas operações. Duvido que alguém aqui nunca ficou naquela operação horas, ou até mais que um dia, e ainda tomou um stop no final. Não devia estar atrelado ao tempo. Ou até podia estar, mas provavelmente a maioria da galera não vai usar sessões, essas paradas, ou enfim, daqui a pouco eu vou abordar mais sobre esse tema. Acho que todo mundo já sofreu com isso, inclusive eu, lógico. Horário do dia. Tem horários específicos, com características específicas em uma movimentação diária que deixam bem mais plausíveis para nós procurarmos por volatilidade. E também podemos procurar horários específicos para descobrir quando reversões de mercado provavelmente vão ocorrer. Galera, reversões de mercado, grandes movimentações, normalmente andam junto com alguns tempos característicos. Por exemplo, pode ser uma abertura de Londres, mas principalmente a abertura de Nova York, a gente vai procurar por grandes reversões de mercados, ou, por exemplo, na abertura de índices americanos. A abertura ali por 9,5 do SP500, normalmente ele vai buscar um POI, um bloco de ordem, ou algum ponto que você realmente está procurando nesses momentos. Ou, logicamente, atrelando a eventos como o Fed, enfim, a taxa de juros, essas coisas. Dei uma travada aqui para falar, mas enfim, acho que deu para entender. A gente sempre vai estar procurando horário, tempo e preço. Quando abre índices americanos, normalmente entra muita liquidez. Nessas horas, ou está rolando um evento, nessas horas que vai rolar aquela manipulação forte, que vai capturar aquela indução que você estava, ou às vezes até estava tentando operar na indução, não estava rolando, daí do nada o preço foi, capturou a indução, que você pode ou não tá operando, e busca aquele order block forte no começo da pernada. Normalmente isso vem acompanhado ao tempo. Pode acontecer de buscar à noite, buscar numa sessão asiática, madrugada, que não tem ninguém operando? Pode. O que é paradigma de eficiência de mercado? Como eu falei lá no começo, galera, o ICT não é um cara que só vai falar, ah, não, bloco de ordem é esse, pronto. Não, e ele inclusive criou esse paradigma, que seria o porquê que o mercado se comporta dessa forma. Smart Money Traders não estão perseguindo o preço, procurando por algum padrão para engajar. Eles simplesmente estão olhando a liquidez. Simplesmente. Smart Money Traders estão sempre procurando por qual é a narrativa por trás dos preços. Por exemplo, o preço diário acabou de abrir e o preço já abriu em queda, atraindo os traders que vão vender com stops curtos. O preço abriu e já está caindo. A galera, por exemplo, alguém já opera ou operou o índice aí, não sei se já abriram no YouTube, alguma galera operando, aquele pregão abre, começa a subir ou descer, a galera já, nossa, vou shortar, vou comprar. Shorta, compra e coloca o stop abaixo de um fundo, de um topo ou do começo do pregão. Isso acontece de monte. O que acontece com esses stops curtos? Porque normalmente a galera coloca um stop curto e tenta surfar uma grande movimentação. Esse stop curto vai ser capturado para que então os traders bem informados surfem o real rally. Beleza. E esses caras serviram simplesmente como aquela clássica indução. É isso aí, Jória. Hoje mesmo, cara, todo dia, não tem. Clássico. Eu já vou abrir o gráfico para mostrar exemplos para vocês disso, mas enfim. Por exemplo, a sessão de Londres já abre de madrugada. Players desinformados já tentam entrar em short. A sessão de Londres começa ali no começo da madruga mesmo. Então, players desinformados já começam a entrar em short. Após esses players entrarem em short, o preço captura os topos, que os stops de quem shortou na abertura está definido. Abriu, começa a cair, a galera que está shortando na leg começa a colocar o stop ali. O preço vai e captura esses stops. Para que então, após essa captura, toda essa liquidez inicial seja o combustível necessário para movimentar o mercado na direção contrária aos desinformados. Um clássico Power of 3 DCT. Então a movimentação é essa. A gente tem uma abertura. Galera, qualquer dúvida é só manda aí.
A gente tem uma abertura. Vou tomar uma água aqui que já estou com a boca seca. Então vamos lá. Após a abertura, os players, imagina nessa leg aqui, enquanto está caindo tem gente entrando em short. Todo local tem gente entrando em short. O preço vem, captura o stop dessa galera e então começa o real rally. Esse tipo de movimentação acontece em um candle diário, mas também acontece em cada sessão. É isso mesmo, galera, o candle diário é a mesma coisa. Abertura, manipulação, entrega de preço e fechamento, leve retração e fechamento. Isso é o Power of Trade do ICT. Cada sessão contém essas mesmas características, inclusive um CBDR, sessão de Londres. Cada sessão contém isso e em todo o candle diário também contém isso. É um negócio muito louco. Onde temos abertura, manipulação, entrega e fechamento. Tá, deixa eu puxar rapidinho aqui o gráfico. Vou abrir o EURUSD, que é aquele clássico par de Forex. Eu poderia até procurar esse tipo, isso independente do time. Não entendi, na verdade, irmão. Assim, o candle diário abre às 9 da noite, né? Às 9 da noite a gente pode considerar esse tipo de movimentação e o independente do time frame, pode criar, acho que é isso, né? O tempo gráfico independente, mano, é fractal. Só que, se no caso, se quiser, acho que eu já vou conseguir passar a visão disso, mas enfim, numa sessão, por exemplo, de Londres, a sessão de Londres é poucos candles, é pouco tempo, então você vai usar um time frame menor. A sessão diária, todo aquele candle diário já é um tempo gráfico maior, então você pode usar tempos gráficos maiores, não vai precisar usar uns 5 minutos, nada disso, pode usar 15, 1 hora, mas assim, um dia tem 24 candles de 1 hora, né, cara? Você com certeza vai poder usar, mas se começar a subir muito disso, já não vai conseguir ver com tanta precisão. Aqui eu vou abrir as sessões e vou dar aquele clássico exemplo. Galera, eu vou passar já uma informação aqui na cara de vocês. Muitas vezes, os topos e fundos do dia vão ser formados na sessão de Londres. Vocês juntem essa informação com aquilo do PDF. Normalmente. Normalmente não, mas muitas vezes. Então, se você viu aquele fundo formado na sessão de Londres, está esperando uma captura na sessão de Nova York, talvez não precise chegar tão longe quanto você imaginava. Talvez aquele fundo de Londres fique intacto. Beleza, galera, aqui a gente teve um price action bem lateral, não ficou legal. Acho que ontem a gente teve, ou hoje mesmo, tivemos essa leg no Bitcoin, no euro, onde teve várias manipulações. Após essa acumulação, eu vou passar um pouco para trás. Aqui já rolou. Tá. Vocês podem ver que aqui tem os retângulos que estão separando as sessões. CBDR em verde, vou fechar. Asian Range em roxo. E aqui começa a nossa London. Galera, o que aconteceu aqui? O preço abriu a London caindo, veio capturar, capturou inclusive esse topo duplo do range asiático, e então começou o real movimento. Agora nessa pernada aqui que a gente vai procurar nossos gatilhos para surfar o real movimento. Esse é o tipo de movimentação. Deixa eu voltar aqui, abertura, abriu caindo, captura os stops, e então entrega. Deixa eu aumentar essa linha aqui, para ficar mais fácil a visualização. Se alguém tiver uma dúvida, manda aí. Mas enfim, caralho. Aqui, show. O preço abriu em queda, capturou quem estava shortando aqui, nesse caso capturando os topos asiáticos que são fracos, e então começou a real movimentação. Sim, irmão, eu passo sim no final ali, só me lembra que eu passo certinho as config. Eu deixei, vocês podem ver, tem três market sessions abertas que eu gosto de definir, por exemplo, a sessão de Nova York, a sessão de tarde de Nova York, a de lunch, e também gosto do CBDR. Beleza, galera, aqui a gente teve uma movimentação dessa. Tá, aqui a gente já teve outra movimentação dessa. Acontece direto, galera, isso é fato. O preço abriu a de Londres caindo, capturou de novo, inclusive, o Asian Range, capturou esse topo e esse topo também, e então começou a movimentação. Nesse caso, a movimentação não foi tão comprida, onde já capturou tanto em cima do range asiático quanto embaixo, e capturou, deixa eu já fechar, capturou toda essa liquidez. Galera, uma coisa que a gente sempre vai estar prestando atenção é a liquidez. Olha aqui, ó, esse candle, um fundo, dois fundos, terceiro fundo só foi sweepar aquela área. O mercado, ele caminha do jeito que ele quiser, né, galera? Aconteceu aquela movimentação, galera desinformada, foi capturada, entrega,
Só que mesmo assim a entrega só era necessária até esse ponto para capturar essa área e começar a real movimentação. Nesse caso, aqui por exemplo, a gente teve aqui o zone em Nova York, poderíamos interpretar após essa captura que o fundo vai ser formado aqui entre Londres e Nova York, porque rapidinho galera, eu só separo essas zonas como as kill zones. Kill zones é os horários que o ICT delimita para a gente procurar capturas por liquidez. Isso quer dizer que a sessão de Londres não acaba aqui. Aqui ainda está rolando Londres, galera. Essa é só o horário que a gente procura a captura de Londres, principalmente. Então aqui estava se formando um fundo diário de Londres. O que aconteceu aqui logo que abriu a Nova York? Deixa eu colocar 3 minutos para ficar um pouco mais informativo, eu acho. Onde que a gente estava? Aqui, show de bola. Que o zone de Londres, muitas vezes você vai procurar a captura da Ásia, mas não necessariamente. Só que, por que muitas vezes vai? Porque, cara, a Ásia começa ali 8 da noite, então, e a Ásia normalmente é o range consolidado. Tanto que 9 da noite vira o candle diário, por exemplo, então faz total sentido essa ser a área manipulada do preço. Por isso que topos e fundos asiáticos são fracos. Normalmente captura sim o asiático, mas, cara, essa captura, essa manipulação, captura, não precisaria capturar o topo asiático, não. Aqui é só uma confluência a mais, lógico, muito melhor. Daí aqui, por exemplo, galera, abriu 7 horas aqui o zone de Nova York. O preço formou esse fundo e capturou esse fundo. Esse fundo aqui foi capturado no horário que a gente procura nossas capturas. Automaticamente a gente vai procurar preços bullish. Porque tipo assim, mas só capturou um fundo, você já está querendo comprar? Exatamente, porque a gente tem o tempo alinhado com o preço. O tempo é o horário da kill zone, acabou de abrir. É aqui que o algoritmo vai estar procurando essa liquidez, essa captura. Kill zone seria o horário da matança, é o horário de kill. Acho que kill é matar, enfim, em inglês, né, cara? Tá, eu não vou me estender muito aqui também, mas galera, você já deu para ver 2 exemplos perfeitos. Minhas sessões só estão carregando, acho que 3 dias. 1, 2, era para carregar mais. Não sei por que isso, mas tudo bem. É esse tipo de movimentação, abertura, manipulação, show de bola. Isso acontece em toda a sessão. Deixa eu ver se eu consigo mais exemplos. Na verdade é isso, ó. Aqui abriu a sessão de Nova York. A galera aqui que começou a entrar em long foi capturada e foi a movimentação. Deixa eu pegar outro de Nova York. O preço abriu, ainda capturou um fundo legal, mas abriu meio subindo. A galera que está aqui acreditando que é alta infinita, que vai estar mirando nesses pontos aqui de baixo, ou até nesse breaker, vai se quebrar. Depois a galera viu uma impressão de um topo duplo aqui, pensou, nossa, agora vai subir, vai rasgar esse topo duplo, e já era. Mas qual que é o contexto? A London já capturou a Asian, Londres normalmente forma o topo ou o fundo do dia. Será que eu vou pegar aqui? Será que eu vou ser manipulado junto com essa galera? Melhor não, né? Isso acontece em range. Deixa eu abrir um CBDR aqui para ver se vai ter também. Pior é que não. O CBDR é um range que a gente procura projeções, galera. Deixa eu ver no Bitcoin. Pena que só tem isso de sessão. Bitcoin até que, aqui por exemplo, já deu. Bitcoin, nesse caso, abriu o CBDR aqui, ele ainda abriu meio em queda, legal, mas daí veio capturar os topos, capturando um topo duplo, ou seja, o range abriu, subiu um pouquinho, mas abriu meio em queda, demonstrando que fez um topo duplo, resistência forte, preço confirmou a quebra de estrutura aqui, a galera vai começar a pensar em short, negativo. O bagulho abriu, veio, capturou essa galera, capturou o topo duplo que tinha sido formado para então despejar. Acho que deu para entender essa visão. Não vou estender muito porque eu acho que realmente vai ficar meio massiva a aula. A gente vai utilizar mais, na verdade a gente vai entrar mais na hora dos Fair Value Gaps, do gatilho e tal. Mini índice, irmão. Boa pergunta. Não sei te dizer, cara, a verdade é essa. Eu não costumo usar comparações com mini índice, não. Essas sessões eu uso em cripto e uso nos índices americanos. Também dá para usar em Forex, mas eu acabo não usando no índice, cara. Índice, eu mesmo tenho um perfil mais de scalp, eu procuro capturas e blocos de propulsão e breakers, principalmente para estar posicionando. Não uso correlação, irmão, então eu não vou te passar nenhuma informação aqui errada, prefiro falar que eu não sei mesmo. Tá, vamos lá.
Beleza, galera, então o que é liquidez? Vamos partir do princípio que você opera cripto. Imagino que aqui uma galera opere cripto. Vocês já perceberam que algumas moedas só podem alavancar até 50 vezes e você não pode nem passar de $100 de margem? Não sei se vocês já operaram altcoin, essas coisas. Esses dias até o próprio BNB, que é uma moeda grande, a galera estava reclamando. Então, beleza, o que diferencia esse tipo de moeda do Bitcoin? Simples, liquidez. O Bitcoin tem muito mais players negociando diariamente do que qualquer outra cripto, assim tendo um mercado muito mais eficiente. Sim, Bitcoin compara com Ethereum, brother, tranquilo. Aquele divergência SMT, depois dá um replay no vídeo, é a mesma coisa, certeza. Tá, galera, Bitcoin tem muito mais gente negociando, sendo assim um mercado muito mais eficiente. Levando isso em consideração e somando ao fato de que mercados são dirigidos por algoritmos, qual é a intenção desses algoritmos? Trazer eficiências ao mercado. Lembra, galera, a gente está falando disso do paradigma de eficiência do mercado ainda. Trazer eficiências ao mercado, para sempre termos uma boa quantidade de liquidez disponíveis e os mercados consigam ser negociados da forma mais eficiente possível. Mas então, como os algoritmos podem trazer liquidez aos mercados? Galera, simples, sendo dirigido por uma constante busca por liquidez, caçando locais onde tem muita ordem e stops. Por exemplo, você vendeu algum ativo, o preço foi lá buscar o seu stop. Automaticamente o stop de uma venda se torna uma compra. Pois se você vender um ativo, o preço subiu, você terá que recomprar a um preço mais alto. Lembrando, galera, que se alguém der uma bugada aqui, não tem erro, a gente opera mercados futuros. A partir do momento que a gente está entrando em short, a gente está vendendo algo que a gente não tem. A gente assinou um contrato, entre aspas, que a gente está vendendo aquilo que a gente não tem. A gente vendeu por $1.000, o preço está custando agora 1.200, se a gente liquidar essa posição, a gente vendeu a $1.000, a gente vai ter que recomprar 1.200. Automaticamente, se a galera está vendendo, o stop vira uma compra. Então, se tem muita gente vendendo e pouca gente comprando, o mais eficiente para um algoritmo a se fazer é buscar os stops dos vendedores e convertendo-os em compras, trazendo então liquidez contrárias ao mercado. E levando isso em consideração, podemos afirmar que o mercado é uma constante busca por liquidez, seja ela em forma de buy stops ou sell stops. Aqui, galera, eu acho que não tem muita dúvida, né, galera? Pô, na verdade, se alguém ficou em dúvida, pode mandar aqui, na real, que eu acho que pode dar uma bugada na mente de alguém. Sim, cara, quem dá essa margem, no caso da Binance, seria a Binance, mas ela precisa de liquidez suficiente para fazer isso. Mas sim, no caso ela precisa dos ativos suficientes para fornecer isso. Por isso que tem aquelas, por exemplo, irmão, eu acho que eu vou postar no YouTube, ali no meu canal, e boto particular, para não ter acesso ao resto da galera. Daí só quem tem o link pode acessar, acho que é a forma mais fácil. Tá, o que eu ia falar mesmo, que eu já esqueci aqui, velho. Deixa eu ver rapidinho. Da corretora. Ah, tá. Pool de liquidez. Não tem aquele negócio que tu, por exemplo, bota tuas AXS, sei lá, da época das Gamecoin, bota tuas AXS em stake, daí as tuas AXS vão render, por exemplo, 100% ao ano. Beleza, você está fornecendo tuas AXS para a Binance, nesse caso, para fornecer liquidez para esse mercado negociar de uma forma mais eficiente. O link vai no grupo junto com os PDF, irmão, pode ficar tranquilo. Tá, eu vou passar aqui, eu acho que eu dei até uma travada aqui, mas enfim. Topo e fundo, tá. Peraí. Levando isso em consideração, você sabe que todo lugar que contém stops é um ponto de liquidez, seja ele em formato de topo ou fundo, figura gráfica, ponto mais alto ou mais baixo do dia. Eu vou mostrar para vocês como marcar isso rapidinho, que é meio importante. Mas não tem segredo, inclusive eu vou deixar o meu canal do YouTube lá e eu explico melhor, mas enfim. Deixa eu botar em outro gráfico. SP500, pode ser? O SP500 tem muito gap, não quero gap. BTC mesmo. BTC BUSD, vou colocar para estar clean. Show de bola. Galera, eu estou aqui no gráfico diário, vim no gráfico, legal, separei o time frame diário. O candle que a gente está negociando é esse, quarta. Então, o que a gente quer? Sempre que a gente passar o dia, a gente vai marcar o ponto mais baixo e o ponto mais alto do candle anterior. O que a gente quer nesse caso, por exemplo, o candle veio. Deixa eu diminuir de novo esse negócio aqui para ficar mais padrão. Beleza, o candle veio, capturou esse fundo do candle anterior. A partir do momento que ele se sustentar acima,
você pode considerar que essa movimentação foi apenas uma captura de liquidez do candle anterior. Pô, mas só do candle? O que é isso? Galera, tem muito livro, inclusive grandes fundos que usam esse tipo de pontos. Tanto no diário, como no semanal, quanto no mensal. Deixa eu ver aqui rapidinho. Queria pegar um exemplo que ficasse prático aqui, mas enfim. Cara, tô com o olho travado, vamos lá. Tá, sempre que tiver deixa eu pegar um replay aqui. Pode ser dessa área que rolou, beleza. Pois é, eu tô meio chapando aqui, mas enfim. A gente tá nesse candle. O que a gente vai fazer é marcar o fundo e o topo do candle passado. Nesse caso aqui, o candle seguinte já veio, capturou essa área, então a gente vai pegar e vai num low time frame esperar essa volta. A partir do momento que capturou e está sustentando acima, a gente vai acreditar na alta. Nesse caso, ele capturou embaixo e fez um rápido, ele capturou embaixo e veio sweepar em cima. Fez um sweep desse candle anterior, que foi agora esse, no caso passou desse dia vermelho para o dia azul. Vou remarcar aqui, tranquilo, remarquei. Agora esse dia já veio, fez a mesma coisa, capturou aqui, sweepou a área de cima e agora entregou queda. É isso, a gente simplesmente vai delimitar essas zonas. Vou mudar, por exemplo, aqui para uma semana. A gente vai fazer isso no um dia, uma semana e um mês. Pode ser no time frame de 4 horas, tranquilo, irmão. Qualquer time frame, mas eu mesmo opero em 15 minutos, cara. Tipo, eu deixo marcado ali o ponto mais alto e mais baixo do diário, semanal e mensal, sempre tentando esses pontos. Se está chegando muito perto, eu imagino que está indo lá capturar. Ou aqui, por exemplo, no gráfico semanal. Daí se tu tá operando um gráfico semanal, pô, com certeza tu pode usar um 4 horas, né, cara? Porque daí a gente tá lidando com um tempo gráfico muito maior. E fundos usam gráfico semanal e gráfico mensal nisso. Aqui a gente tinha um candle de baixo, o candle seguinte veio, fez aquele leve sweep e foi. Deixa eu tentar passar para um time frame menor para vocês verem, mas aqui estamos no semanal, né? O que eu vou passar? Eu não costumo usar muito semanal só como ponto de saída, eu espero capturar e sustentar, mas vou colocar num 30 minutos para ver o que rolou. O sweep da área, galera, foi isso aqui. Além de sweepar a área, ele tinha feito um fundo duplo. Lembrando, essa linha é o fundo do dia anterior. Aqui ó, vocês podem ver sexta-feira e aqui a gente já está na segunda-feira. Ele veio, capturou 2 fundos, deixando o que vai ser nosso gatilho. Além dele ter formado nos topos uma indução, podem ver que isso aqui é uma liquidez. 1, 2, 3, 4 topos em formato de LTB. A gente teve o nosso Fair Value Gap, que sustentou o preço e ele arremessou para cima. Mais tarde o preço veio, ainda terminou de fechar o Fair Value Gap e segurou aqui nos blocos mesmo. Mas enfim, esse tipo de movimentação, você quer que o preço capture e depois demonstre força acima. O que você vai usar de gatilho, cara, é qualquer coisa, literalmente. Tipo, você vai ler o preço e ver o que ele está te falando. Você não vai sempre procurar por X ou por Y. Mas a partir do momento que capturou aquele candle anterior, você já vai estar, será que acho que talvez seja só uma captura, a gente tem alvos mais acima, tem ineficiências, tem liquidez, o que está rolando no gráfico? Então, sempre tem que ser interpretado. Só que, é sempre legal vocês deixar marcado. Vocês marcam o último candle diário, semanal e mensal. Passou, trocou de candle, apaga as marcações e passa para o do dia anterior, no caso. Sempre tá rolando hoje, você vai marcar o de ontem. Acho que ficou fácil de entender, se não manda aí no chat, mas tranquilo. Isso aqui também eu não queria me aprofundar muito também, para ser sincero. Beleza, galera. E tem um vídeo no YouTube que vocês vão pegar a visão tranquila, na moral. Então eu vou deixar aqui alguns pontos de liquidez, alguns pontos para vocês procurarem por liquidez. Topos e fundos, sim, qualquer topo, qualquer fundo. Quando faz um pivô na tua operação, você não arrasta para o pivô o stop, aquela condução clássica? Não é só você. Todo topo, todo fundo tem... Cara, o ICT fala que Elliott é coisa de varejo, cara. Eu simplesmente não tenho como desconsiderar Elliott, porque eu vejo bastante trader firmeza que pega uns trades fudidos em Elliott, mas o próprio ICT fala que
é varejo. Cara, ele vai descaracterizar tudo que você aprende. Você começa a ficar puto umas horas estudando com o cara, mas daí conforme tu vai estudando, tu vai falando, caralho, velho, tá maluco? Mas enfim, todo topo, todo fundo, linha de tendência, cada toque tem gente comprando. Seções fracas, por exemplo, a seção asiática, acho que eu falei anteriormente, a seção asiática é uma seção fraca. O horário do almoço em Nova York é normalmente um range consolidado, é uma seção fraca. Figuras gráficas. Exemplo, cunha em quarta complexa. A quinta onda vem e captura a cunha para então dar início com movimentação corretiva. Não é aquela riscada da cunha que vem a quarta complexa, a quinta risca. Isso aqui captura a liquidez da figura gráfica. Pegando o último candle do gráfico diário, semanal e mensal, aqui eu já expliquei para vocês e já mostrei lá, tranquilo. Isso aqui tudo contém liquidez. Tem muito mais coisas que podem procurar liquidez, galera, mas vocês se atentando a esses pontos já está ótimo. Beleza, turma? Levando esses fatos em consideração, vou passar alguns conceitos sobre o Fair Value Gap para vocês utilizarem após alguma captura por liquidez. Então, passar horários para vocês procurarem esse setup. Lembra, tempo e preço, nunca só preço, nunca só tempo. O que é Fair Value Gap? Fair Value Gap é uma zona que foi negociada de forma ineficiente, onde só foi oferecido um lado das negociações. Por exemplo, em um range de queda, queremos ver espaçamentos que foram negociados apenas do lado vendedor. Negociadores bem informados vão usar essa informação para surfar esse tipo de movimentação, juntamente com o Smart Money. Pois, como agora nós sabemos, temos um algoritmo trabalhando constantemente para oferecer o mercado de forma eficiente para nós negociarmos. Ou seja, essas zonas que só foram oferecidas um lado da moeda são áreas em que o algoritmo vai ter grande interesse de levar o preço até esses pontos para oferecer eficientemente para compradores e vendedores. Liquidez e ineficiência, galera, é isso que a gente procura. A gente vai procurar, por exemplo, um range de queda onde só teve negociação no lado vendedor. Esse seria praticamente um clássico imbalance, galera, com algumas pequenas mudanças, mas vocês já conhecem muito provavelmente o que é um imbalance, um desbalanceamento no preço. Para encontrar um Fair Value Gap, nós vamos aguardar uma captura, pode ser, por exemplo, de um topo anterior, então queremos que o preço rapidamente rasgue para baixo. Não queremos candle pequenos nem pavio, o que nós queremos é que o candle tenha o seu fechamento deixando uma grande ineficiência, desbalanço no preço, que foi ofertado nesse caso só a sell side. Preste atenção nesse gráfico. Galera, eu vou tentar fazer aqui uma moral. Manda no chat o que vocês veem aqui. Pode ser uma operação, pode ser um gatilho, pode ser só algum termo. O que vocês veem quando prestam atenção nesse pequeno range? Sei lá se vocês vão mandar também, vou esperar uns segundinhos aí e vou passar a visão completa. Lembrando, galera, é minha primeira aula, eu tô aí meio perdidão, mas espero que vocês estejam gostando do conteúdo e tal. Conteúdo pra caramba pra passar. Estou tentando passar da melhor forma possível. Beleza, cunha, choque, captura de liquidez na LTA. Valeu demais, Nilo, é nóis, mano. Então tá, galera. Vamos passar aqui. Aquele gráfico é esse aqui. E o que a gente tem nele é isso aqui. E sim, tinha um choque, tinha liquidez, show de bola, tinha captura. A gente tinha um topo duplo. Em diagonal, deveria ter também. Tínhamos um topo duplo, esse topo duplo foi capturado. A partir desse momento, a gente começa a ver a lag, a partir da captura. Aqui nós delimitamos, após a captura de liquidez, nossos Fair Value Gaps, que foram zonas onde não tivemos pavio, nem que, ao contrário, a movimentação. Delimitamos essas zonas como Fair Value Gaps. Deixa eu dar um zoom in aqui. Tá. Ó, galera, vamos lá. Capturou a liquidez, a gente tem a formação desse candle vermelho. Esse candle desse, vocês estão vendo meu mouse aí também? Se puderem mandar um sim aí, eu agradeço. Show, tá. Esse candle desceu até aqui e retraiu, deixando esse pavio. Onde teve pavio, teve ordem compradora sendo negociada. O próximo candle nasceu aqui e só caiu. Tivemos essa retração no fundo e a próxima vela foi verde. Galera, deixa eu botar um plus aqui que eu acho que eu não coloquei no PDF. A gente precisa de 3 candles para delimitar o Fair Value Gap. Nesse caso, a gente tem 1, 2 e 3. Tendo essas informações desses 3 candles, a gente pode ver que até esse pavio teve ordem compradora, porque o preço caiu, entrou força compradora e o preço subiu. A partir daqui, o preço caiu e o preço subiu. O único lugar que ficou um vácuo foi esse Fair Value Gap. Não é aquele gigante imbalance, não, a gente só quer aquela ineficiênciazinha para usar como gatilho. Aqui embaixo de novo, o candle caiu,
retraiu e o próximo já abriu caindo. Onde a gente tem pavio já foi ofertado ordem compradora nesse caso, e aqui também. Essa zona que ficou é um vácuo, é uma ineficiência. O preço pode muito bem parar no primeiro Fair Value Gap e desenvolver a seu favor, porém, você deve prestar atenção como se encontra o mercado para descobrir se ele tem contexto, ou seja, se está querendo atingir um alvo abaixo, se está em um horário do dia adequado ou simplesmente você já identificou que estamos em contexto de baixa resistência. Beleza, o que eu quero dizer com isso? Pô, ó, nesse caso o preço caiu, a velhinha veio aqui, mitigou esse primeiro Fair Value Gap e já caiu. Finge aqui nessa linha amarela aqui, está delimitando o quadro, tinha um fundo duplo. Então, qual que é o contexto aqui? Ele já capturou um topo duplo, deixou ineficiência, mas, cara, tem um fundinho duplo logo aqui. O preço está chegando, tem um imã muito forte puxando ele. Então, nesse caso, provavelmente o preço possa segurar nessa Fair Value Gap de baixo. Porém, de qualquer forma, você deve estar ciente que o preço pode subir para negociar de forma eficiente o Fair Value Gap de cima, que seria esse. Ou seja, quer comprar no Fair Value Gap de baixo? Compre aí, cara, mas saiba que aqui ainda está ineficiente. O preço pode muito bem vir aqui e querer fazer o reprice dessa zona. Acho que ficou tranquilo de entender isso. Preferencialmente... Opa! Sim, Premium Discount a gente vai inclusive falar aqui, mas assim, a força do Fair Value Gap vai do contexto, irmão. É sempre melhor a gente usar Premium Discount, já vou explicar isso. A gente quer vender na Fair Value Gap da Premium e quer comprar na Fair Value Gap do Discount. Mas como você diria, cara, qual que é o contexto? Será que o preço já não quer buscar alguma coisa ali? Enfim, na dúvida, o que você vai fazer? Quiser colocar aqui uma ordem embaixo, coloca 50% da mão e 50% de cima. Sou mais conservador. Coloca 50%, quer dizer, coloca 100% no de cima, sabendo que ele pode renegociar essa zona. Eu curto pra caramba o Wyckoff, cara, mas tomei vários stop, acho que começo desse ano. Daí eu falei, ah não, velho, já era. Eu ainda tava, eu tava usando ICT, cara, mas tava usando um pouco de Wyckoff, porque eu adorava fazer aquela estrutura. Mas eu acho que eu estava muito limitado ainda na teoria e depois eu conseguia ver ali o que o ICT falava sem precisar examinar aquele diagrama, então eu acabei optando por simplesmente usar ICT, até porque eu confluencio com o preço. E as mesmas, tipo assim, aquele LPS que vai ser teu ponto de entrada, aquele teste, cara, normalmente é um order block, ou o LPS está num breaker, está numa Fair Value Gap, sempre tem algum contexto por trás, tipo, por que está acontecendo isso? Aí que tá. O Wyckoff é um cara foda, conseguiu fazer muita grana, firmeza, teoria foda pra caralho. O que diferencia o ICT desse cara? O ICT passa os porquês, os poréns, tudo, cara, tudo. Então, é isso, não tem muito o que falar, mas eu curto pra caramba, cara. Enfim, preferencialmente você optará pelos Fair Value Gaps acima, pois muito provavelmente o algoritmo vai querer levar o preço para negociar eficientemente a zona de cima, nesse caso, subindo aqui. Se você puxar uma régua de Fibonacci, do topo da liquidação até esse fundo formado, que sim, fez o choque que a galera falou, mas eu, para ser sincero, nem mapeio o choque, também não uso choque, não uso SMS, essas coisas de SMC clássicas, usei pra caramba, já operei bastante SMC, já fiz curso e tal. Hoje em dia eu falo que eu sou 100% ICT, mano. O cara realmente me converteu. Às vezes eu tô jogando, ano passado eu nem joguei jogos online, nada, sempre gostei e tal, passei o ano estudando. Esse ano fui jogar, cara, enquanto eu jogo eu boto uns arquivos do Twitter dele rodar em inglês mesmo, fico ouvindo o cara falar, porque, cara, me converteu total. Enfim, se você puxar uma régua de Fibonacci desse topo até esse fundo, você vai localizar os 50% e vai optar pelos Fair Value Gaps que estão acima da zona de 50%, nesse caso seria esse. Se você quiser comprar, vai ser o contrário, você vai procurar a compra na zona de discount. Bom, é isso. Ideal para vendas de baixo risco. Minha assertividade, sim, meu irmão, mudou completamente, cara. Mudou completamente, só que foi totalmente um processo. No começo tu vai ver os vídeos do cara, vai terminar, inclusive isso aí vai ser uma menção que eu vou fazer. Termina essa aula, não vai lá querer procurar a operação. Eu vou te passar certinho o horário e o que você vai procurar. Agora tu vai fazer backtest, irmão. Faz backtest, abre um Word, abre um grupo no Telegram consigo mesmo, faz as operações, faz o backtest, printa elas e vai postando no grupo do Telegram, por exemplo. Ali tu vai juntar as operações e tu vai saber teus erros, tu vai ter teu histórico, tu vai ter um livro muito melhor que qualquer outro livro de análise, porque é o teu livro. Além de ser um livro, ele vai estar sincronizado com as tuas memórias, no caso. Enfim.
Tá, eu acho que é isso. Um Fair Value Gap, temos 3 pontos de precisão. O início do Fair Value Gap, 50%, e o fim dele. Cara, o Bitcoin está num Fair Value Gap ali que foi engraçado. Na verdade, eu vou até quebrar um pouco o flow da aula para mostrar para vocês. Está aqui no 4 horas, que daí eu já vou contextualizar isso. Se liguem, esse Fair Value Gap. Tínhamos um fundo duplo, praticamente igual. Esse aqui um pouquinho mais acima do outro, mas é um fundo duplo. O ICT não chama de fundo duplo ou topo duplo, é Relative Equal Lows ou Relative Equal Highs. São relativamente iguais, não precisa ser duplo. O preço captura e sobe. Aqui a gente tem um Fair Value Gap no 4 horas. Olhem a precisão. No fundo dela, toque. No começo dela, toque. Rompeu, legal. A próxima, no fundo dela. Essa é a precisão fodida do algoritmo, cara. Essa captura foi uma captura falsa. E, bom, queria mostrar isso aqui para mostrar realmente os pontos de precisão. Início, 50% e o fim. Depois eu entro no Bitcoin e a gente troca uma ideia. Eu vou desenrolar para a gente desenrolar logo, senão vamos ocupar muito tempo de vocês. Você pode posicionar sua ordem em algum desses pontos. Os 3 também podem ser usados para definir stop ou conduzir suas operações. O início, 50% e o fim. Tá, nesse caso, como que seria a sua operação? Tinha o Fair Value Gap de baixo, nesse caso você vai ignorar, e tinha aquele primeiro Fair Value Gap. Mano, eu não uso mais o Mano Elliott. Gosto, mano, gosto pra caralho, vejo uns caras que usam aí que são firmeza. Cara, eu curto demais o trampo do Athanasio, vocês têm que entender que pra mim foi muito difícil largar o Elliott. Eu, cara, levei até o último tempo confluenciando com o Elliott. Daí tinha uma galera ali do grupo do Smart Money nosso que já tinha tudo abandonado e falando, meu Deus, cara, tu tá traçando isso, tá traçando isso. Mas, cara, para mim, por que era muito difícil de largar? Porque eu já presenciei a assertividade do Athanasio e de alguns outros traders fudidos aí, que eu vejo que são eficazes, mano. Os caras são bons. Aí, pô, pra mim foi muito difícil abandonar, cara. Eu já tinha estudado pra caramba, cara. Enfim. Tá, vamos lá. Nesse caso, tua venda poderia ser no começo, no 50% ou no final. Se o Fair Value Gap é muito grande, já vou falando para vocês, o ideal é pegar no 50%, senão o teu stop vai ficar muito caro. Peguei no começo. Como stop agressivo, você pode colocar acima do candle que gerou essa ineficiência. Então o Fair Value Gap saiu em qual candle? Nesse aqui. Teu stop pode ir acima dele, stop agressivo. Isso aqui no Bitcoin não é muito legal, em índices americanos, não brasileiro, é legal. Se não, você, Bitcoin, índice brasileiro, é melhor optar pelo stop conservador. Stop conservador é acima do order block. Último candle de alta, antes do movimento baixista. Tá, Irama, por que você não colocou aqui em cima do pavio? Porque para o ICT não é isso todo um order block. Esse de cima, só o pavio, cara, é o rejection block, é um bloco de rejeição. Teu stop pode ir acima do rejection block? Com certeza. Stop conservador, vamos colocar acima do corpo do order block e o stop mais conservador ainda acima do pavio. Beleza. Como stop, você deve posicionar acima do candle mais próximo do Fair Value Gap, ou se você for um trader mais conservador, poderá definir o stop acima do último order block deixado. Stop conservador também pode ser levado até o pavio do order block, não tem segredo. Fim da ineficiência, que é o stop agressivo, foi esse candle, e o order block, o último bloco que gerou a pernada. Beleza, galera, já está se encaminhando para o final aí, daí eu vou puxar o gráfico para pegar alguns exemplos com vocês, mas enfim. Vocês vão procurar por esse tipo de movimentação nos horários das kill zones de Nova York e Londres. Sim, eu vou deixar esses dois, vão procurar aí pronto. Não adianta ficar procurando muita coisa. Você se especializa em uma coisa. Quando você estiver enxergando, nossa, olhei Nova York já vi aquele gatilho. É isso, olhei Londres já está ali. Então beleza, cara, aí tu começa a ir para outros lados aí, faça o que você quiser. Porque é isso, tu precisa primeiro, começar a ver esse tipo de coisa. Foque no Nova York, na minha opinião, porque, se você não acordar de madrugada ali não faz sentido operar de Londres, mas Londres sempre tem uma movimentação bonita porque ele está bem ali naquela hora boa do Power of Three, quando tem a movimentação e faz o fundo ou topo diário. Enfim, se na sessão de Nova York você não conseguir seu setup até as 11 da manhã, você deve parar e aguardar a sessão da tarde, que seria das 13h30 até as 16h. Então a gente tem a nossa sessão de manhã e a sessão da tarde. Kill zones. O horário que a gente procura por captura de liquidez. Índices. Esses índices são os americanos. London, das 2 às 5 da manhã. Nova York, sessão de manhã, 8h30 da manhã às 11. E Nova York, sessão da tarde, 13h30 às 16.
Forex. A única coisa que muda é que em vez de começar às 8h30 da manhã, começa às 7 e termina às 10 da manhã. Agora vale uma menção. Esses horários aqui, eu não escrevi no PDF, mas esses são os horários de Nova York. Como que eu vou alterar meu horário para Nova York? Vamos lá que isso aí é extremamente fácil. Estão vendo meu TradingView aqui, show de bola. Eu acho que vocês não veem meu relógio da desktop ou veem? Tá, beleza. Que horas são agora? Para nós é 9 da noite, né? Aqui no meu horário tá 7h01. Procede, estão vendo isso? O reloginho aqui. Beleza, só clicar aqui, vai achar Nova York. Pô, sincronizou com Nova York, está sincronizado com o resto do mundo. Já era, clicou ali, teu horário aqui vai aparecer em Nova York, no computador é o teu horário. Até se agora você, pô, acho que meio difícil não ter alguma galera aqui que vai querer ver o próprio Inner Circle Trader para tirar as suas próprias conclusões. Então, se ele te passar alguma call, tu vai estar alinhado com o horário dele. Sim, irmão, eu fiz um shortzinho, um reels ali para passar essa visão, certeza. Se você opera cripto, muitos de vocês aqui devem operar, saiba que vai haver movimentação em ambos os horários, mas como o mercado é 24 horas, não temos como definir sua abertura, logo não teremos definição da Killzone. Considere os horários e características de todas as sessões. Galera, vai abrir o índice, Bitcoin vai movimentar. Vai abrir o Forex, Bitcoin vai movimentar. Tu vai considerar as duas. A partir das 7 da manhã, você já começa a procurar aquela mini movimentação de captura de liquidez, deu teu gatilho, captura o fundo duplo, apareceu o Fair Value Gap, vou comprar. A partir das 7 da manhã. Daí, pô, tá formando uma indução, tal, e vai abrir às 8h30 o SP500, a Nasdaq e tal. Então, pode ser que agora vai capturar toda aquela indução, pode ser que teu trade tenha dado boa, show de bola, teu alvo era menor, teu alvo era mais micro. E daí, pô, abre os índices, primeiro abre o Forex, depois abre os índices e vai capturar aquela operação que tu tinha feito, captura toda uma consolidação que rolou e para no POI. Aquilo que eu tinha falado lá no começo, cara, as movimentações vêm acompanhadas de horários específicos. É só adicionar 2 horas, não tem segredo. Então é isso, turma, o PDF se encerra por aqui. Se você estiver à procura de conteúdos de Inner Circle, estão convidados a chegar no meu canal do YouTube, onde estou disponibilizando diversas aulas gratuitas. Também recomendo a todos que tiverem a oportunidade de estar seguindo as aulas juntamente com o próprio Michael Hudlerson, a.k.a. Inner Circle Trader, que está dando sua última mentoria, vale reforçar, última mentoria, nos presenteando com a chance de aprender com o verdadeiro criador da teoria. Basta segui-lo no Twitter ou diretamente no YouTube. Vou deixar também um convite para vocês me seguirem no Instagram, onde estarei disponibilizando um e-book com um setup de CT. Não precisa me seguir, eu vou disponibilizar igual para vocês, mas quem quiser me seguir, eu agradeço. Cara, eu indico só começar, irmão. Ou pega então a ICT Mentorship 2022, pesquisa, vai ter lá o começo da 2022. Mas se você abrir o canal dele, tu vai lá no ao vivo, todas as aulas dele estão rolando ao vivo e ele fala que tu pode começar por lá. Ele vai cantando o mercado e é para você participar. Ele não vai passar que eu fiz aqui por A mais B, que é isso. Não, é para você ir participar e aguentar as aulas chatas, cara. É chato, no começo vai ser ruim aquele inglês, vai colocar a tradução, não fica tão legal, mas tu vai criando gosto, cara, porque é um conteúdo infinito, o cara não para de entregar o que ninguém mais entrega. Eu acho legal começar na mentoria de 2022, irmão, 2022. Cara, é a mentoria de graça, Cássio. É só chegar e fazer, irmão. Tô com certeza fazendo. Todo dia tô lá, reviso as aulas, certeza. Cara, 41 vídeos da de 2022, maçante, que ele passa só um setup. Ele só passa o Fair Value Gap. Impressionante. Lógico que ele não passa só isso, mas ele tá querendo passar só isso. Ele fala, ó, galera, eu vou ensinar isso para vocês. Só que, cara, o cara tem tanto conhecimento, irmão, tanto conhecimento. Ele vai falar para você focar naquilo. Ele vai te passar por A mais B, que é para fazer aquilo. Galera, para vocês terem ideia, ao fim dessa mentoria, ele tem o que é chamado de End Series. End Series são 4 episódios que o cara pega, tipo assim, ele puxa você e fala, tá, quais são os seus gastos? Quais são suas rendas? O que você pode fazer para mudar? O que é obrigatório nos seus gastos? O que é obrigatório não sei o quê? O que você pode mudar também nesse quesito? Como que você pode tirar renda de trading que não seja simplesmente com trading? Porque você vai procurar ter o setup e não tem milagre. Aqui você não vai querer buscar rentabilidades exorbitantes nem nada assim. Não, eu vou te passar o que é para você fazer para ser um trader sério. Você vai ter uma puta arma na mão, é só fazer isso, tu vai conseguir fazer muito dinheiro. Mas se você não quer ficar perdido no mercado aí tomando stop e tal,
siga por A mais B o que eu vou te passar. Inclusive, no fim dessa mentoria que eu pensei, então vou começar a movimentar aqui melhor meu Instagram, vou começar a mandar minhas análises, ver que se realmente está legal o negócio, coisa e tal. E estou me especializando por causa da End Series dele. E ele sempre fala, pô, sei que tem muitos alunos meus dirigindo sala de sinais, por exemplo, e para mim não tem problema algum, desde que você seja lucrativo, mas você não quer ser esse tipo de trader que depende de alguém, blá, blá, blá. Ou seja, cara, o cara realmente passa a visão. Vou voltar aqui para o Bitcoin, acho que eu teria que puxar alguns exemplos de Fair Value Gap, mas é tipo isso, fundo duplo, capturou, vamos começar a achar nossas ineficiências. Deixa eu alinhar com o tempo, né? Tá. Aqui, no Bitcoin teve uns exemplos bons e eu vou usar eles mesmo, galera. Não vou ficar me estendendo muito, porque já deu 1 hora de aula agora, show de bola. Um pouquinho mais, na verdade. Deixa eu abrir as sessões. Vou abrir só a de Nova York. Eu vou passar daí também a FX Market Sessions. Irmão, eu acordo umas 6, 7 horas, estou fazendo minha rotina e tal, e eu chego no escritório 8h30. 9 horas abre a sessão em Nova York e 11h30 abre os índices americanos. Aquele horário, na verdade, eu até falei errado para vocês, galera, eu vou me corrigir aqui. Deixa eu ver aqui rapidinho. Índices. O índice não abre às 8h30, o índice americano abre 9h30. 8h30 a gente começa a procurar nossa kill zone, o horário que captura liquidez. Então, 8h30, que é 10h30 da manhã, a gente já começa a procurar a captura. E 11h30 é um horário que vai buscar pó e macro, ponto de interesse forte, que é o horário que realmente abre o mercado e você pode estar lá operando o SP500 e tal. Kill zones muda um pouco o horário das sessões. Sessões é fácil de vocês acharem os horários, as kill zones não, por isso que eu me limitei às kill zones. Os indicadores eu uso com as kill zones, então deixa eu passar o contexto. 9 horas no BR tá bom, com certeza. Acorda um pouquinho antes para já estar na moral, tá mais acordado. Galera, o que aconteceu aqui? A gente tinha um fundo duplo, marcando o fundo duplo aqui como liquidez. Assim que abriu, deixa eu colocar no 3 minutos, que aqui foi uma movimentação curta. Tínhamos o fundo duplo. A sessão de Nova York abriu nesse retângulo laranjado. Assim que abriu, ela veio, capturou um fundo duplo. O que ela começou a deixar aqui? Vamos dar um zoom in. Entre esse pavio e esse candle de baixo, a gente tem nosso primeiro Fair Value Gap, onde vocês podem achar que ele não ativou, mas aqui o candle já ativou. Isso aqui a gente chama de Institutional Order Flow and Drill. A partir desse momento aqui já tem gente operando, gente que eu digo é a instituição operando o preço, operando com os rastros do algoritmo. Aqui já tem gente entrando. Capturou o fundo duplo, deixou em balance, aqui tem gente entrando. Não precisa ser no 50%, não precisa ser no final. Aqui a gente tem outro Fair Value Gap, que foi mitigado inteiro. Entre esse candle vermelho e esse aqui, a gente teve essa ineficiência. Ela foi feito o reprice inteiro, aonde que teria sido o nosso stop? Aqui, por exemplo, é um Fair Value Gap grande, que eu falei para vocês. Fair Value Gap grande, a gente vai preferir o 50%. Vou pegar no 50%, minha compra saiu aqui. Qual que era o stop agressivo que eu passei para vocês? No fim do candle que gerou ineficiência, nesse caso, aqui. Confluenciou com o order block. Então, nesse caso, o stop agressivo e o conservador são o mesmo. Então, aqui a gente tem o order block, esses últimos dois candles e o fim desse corpo. Nosso stop ficaria aqui. Se quisesse posicionar o PDF, o e-bookzinho que eu fiz, foi o primeiro que eu fiz, cara, o que deu vontade de começar a fazer os conteúdos. Ele vai ensinar esse tipo de gatilho, só usando o corpo do bloco e não o pavio. O candle veio, ativou perfeitamente o corpo e arremessou o preço para cima, fazendo mais um toque aqui nessa área. Mais uma coisa, galera. Olha a indução que se formou. Tínhamos aqui um puta combustível, a LTB. Isso aqui eu não mapeei agora, galera. Isso aqui é porque eu participei dessa negociação no dia. Não entrei nesse trade, eu vou deixar claro, mas enfim, já vou explicar o porquê. Olha a indução que estava sendo se formada. Pá, fez o topo, LTBzinha, preço capturou, deu mais uma pausa, um respiro aqui, então capturou. Ou seja, a gente tinha com certeza aqui a liquidez que serviria como combustível, capturou bem de leve e aqui é o nosso combustível.
Se a gente está entrando aqui, a gente poderia sair no começo dessa zona aqui. Aqui já seria o nosso primeiro take. Sim, pequeno assim. Não é tão pequeno, 4:1, galera. Se for operar varejo, tu vai pegar bem menos. E aí a gente vai achar nossos outros pontos de liquidez. Nesse caso, você poderia tranquilamente levar para o topo asiático, que é um topo fraco. Porém, por que eu não operei aqui? Olha a pool de liquidez que estava se formando. Legal, capturou esse fundo duplo? Com certeza, com certeza. Mas não fez aqui uma relative equal lows, tipo, relativamente iguais? Olha, tudo isso aqui é uma pool só. Capturou, deu início a uma movimentação, mas tudo é uma história sendo contada. Aqui continua sendo uma piscina de liquidez. Tanto que o preço ele vai, sobe, show de bola, desce, e o que ele faz aqui? Pô, ele nutre mais liquidez nessa área. Mais liquidez nessa área. A galera tá pensando, nossa, suporte forte pra caralho, né, cara? Aí o preço vem, captura, o preço captura toda essa liquidez e começa a deixar os fair value gaps. Aqui a gente poderia usar, por exemplo, esse pavio e esse candle. Quer usar desde aqui de baixo? Pode usar tranquilo. Mas eu, nesse caso, usaria só esse pequeno pedaço de ineficiência. Nesse caso, a gente teria nosso fair value gap. Esse fair value gap é pequeno, vamos posicionar a compra no começo. O stop vai no fundo do candle que gerou a ineficiência. Nesse caso, nesse fundinho aqui. Ou abaixo do order block, beleza. Nesse caso, tu vai colocar abaixo do rejection block, que seria do pavio, pô, nem a pau o tamanho desse stop, cara. Coloca abaixo do corpo desse order block aqui. Lembrando, o pavio tem um ponto de precisão que é o 50%. Então, também é uma opção você colocar aqui um pouco abaixo de 50%. Vale outra menção. Esse fair value gap poderia ter deixado o pavio aqui abaixo e mesmo assim você poderia, tipo assim, galera, o pavio faz o estrago, essa é a clássica frase do ICT, o pavio faz todo o estrago, faz o damage, mas o corpo do candle que vai contar a história. Por exemplo, aquele order block que o pavio, ainda mais no Bitcoin, liquida o order block, mas tu vê que o corpo segurou certinho no corpo do order block. É o tipo de exemplo. No caso, vocês vão prestar atenção no corpo. Uma dica é, às vezes, se quiser fazer uma movimentação clean, você pode vir aqui em símbolo, tirar o pavio e ver. Galera, o corpo é onde concentra a maior parte da liquidez. Aqui vocês podem ver que é praticamente um fundo duplo bem alinhado. Às vezes a captura pode rolar só o corpo, não precisa do pavio. O pavio faz o estrago, mas o corpo conta a história. Beleza, galera, mas aqui que hora que rolou? 4h20? 4h20 é o começo do CBD? Não, já estava rolando. Aqui abriu, despejou. Aqui eu não teria entrado. Aqui eu não teria entrado. Teria mais uns conceitos, por exemplo. Vou passar para um 5. Cara, para ser sincero, nem sei onde eu estava aqui. Ah, tá. Aqui. Vou passar rapidinho um breaker. Agora, a coisa foi o post que eu fiz hoje no Insta. Só vocês chegar lá e ver. O último bloco de alta antes do movimento baixista foi utilizado para capturar liquidez. A partir do momento que esse bloco é rompido, que ele vira um breaker block. Então isso aqui tudo é um breaker. Olha aqui o exemplo que o pavio pode passar, mas os corpos estão contando a história. Olha o corpo segurando certinho acima. Esses aqui até abaixaram um pouco, mas eles estão segurando acima. Aqui a gente tem um breaker. Na verdade, a gente consideraria os 3 candles consecutivos como um breaker, mas isso é papo para outra aula. Aqui, além desse breaker, a gente tinha umas zoninhas ineficientes, ele ainda veio fazer o reprice dessa zona, mas enfim, já fica o que é um breaker aí para vocês. Aqui passou a sessão asiática, noite, beleza, deixa eu fechar de novo. Já estamos se encerrando, rapaziada. Vou passar mais um exemplinho aí para vocês, se vocês quiserem tirar alguma dúvida. Irmão, eu não costumo utilizar macro não, mas eu sempre marco. Eu marco os pós, espero chegar lá e procuro esse tipo de gatilho. Não, brother, não fiz nenhuma entradinha hoje não. Inclusive, tá ansioso pra caralho pra fazer essa aula aí, velho. Aí, daí tinha notícia até meio-dia e meio, o preço ficou bagunçado, não gostei. Aí, o ICT modulou minha mente, cara. Ele fala, por que você vai operar em horário com notícia? Você vai fazer tua carreira em dia que tem notícia, evento? Ou você vai ser mais um que tá sendo manipulado? Vai pegar um take, legal. Pô, teu take deu uma grana do caralho. Qual é o risco que você correu? Tem que lembrar que ele opera índices americanos. Índice americano, se você entrar, por exemplo, com 10 contratos e o preço pular teu stop, cara, aquilo vai liquidar tua conta, irmão, tá ligado? Não é, por exemplo, margem isolada. Então o cara é bem pé no chão e eu tô me tornando bem pé no chão também, irmão. Se o dia não é favorável para mim, eu tô fora. E é isso. Dia seguinte é nóis. Galera, aqui o Zone de Nova York.
Tinha o horário de Londres, ele capturou um topinho duplo. Aqui, ó, vocês viram que eu delimitei esse breaker? Foi o bloco de baixa, gerou um movimento de alta que capturou a liquidez. Isso aqui não deixa de ser um breaker. Olha ele segurando. Legal. Mas vamos ignorar isso. Abriu a sessão nesse retângulo. Beleza. Eu já estou com um negócio... mas tá ótimo. Abriu a sessão nesse retângulo. A gente tinha aqui um topo, dois topos, abriu a sessão, fez um terceiro topo, alinhando uma LTBzinha. Além disso, muita gente, deixa eu ver se eu acho essa parada aqui, muita gente considera aqui como um ombro, um cabeça e um ombro. A partir desse rompimento, do rompimento desse ponto que eu considero um ponto de liquidez, nós consideramos, a partir do rompimento desse OCOI, tem gente posicionando o quê? Posicionando ordem aqui. O stop é onde? Abaixo do ombro e da cabeça. Porra, tem mais liquidez entrando aqui, além dessa liquidez que para nós está sendo capturada. Isso aqui vai ser convertido tudo em venda, onde a partir do momento abriu a sessão, capturou um ponto de liquidez, um ponto duplo, eu passei para vocês ali um topo duplo, aqui é um topo triplo, melhor ainda. Capturou, vamos esperar o preço demonstrar ineficiência. Nesse caso aqui, pô, 1, 2, 3, aqui já teria dado um fair value gapzinho? Até teria. 1, 2, 3. Chapei aqui. É aqui. Poderia ter um fair value gap aqui, mas eu esperaria uma confirmação maior. Legal. Validatou o order block, ativou o order block, isso eu ensino no PDFzinho que eu vou passar para vocês. E entregou o preço com mais força. Aqui a gente começa a achar uns fair value gaps mais legais. Deixa eu tirar as sessões, para ficar mais clean. Aqui a gente tem pavio acima e só corpo, pavio abaixo. Temos um fair value gap. O preço veio, fez o reprice quase da zona inteirinha e caiu. Aí nasceu esse candle que só caiu e aqui deixou o pavio. Então aqui a gente tem o quê? Mais uma zona de fair value gap. Aqui a gente tem nossa lag. É o exemplo bom com o do PDF. Vou puxar só uma caixa de liga para ter os 50%. O que a gente tem aqui, galera? Temos o fair value gap de baixo e o de cima. O de baixo está beirando 50%. O que a gente pode fazer? Pegar o que está só em zona premium, beleza? Mas eu não quero perder esse movimento. O que eu vou fazer? Tu pode puxar os 50% do fair value gap. Lembra que eu ensinei lá que o 50% do fair value gap também é um ponto de precisão? Puxou aqui. Tá vendo que o 50% do fair value gap está em cima do 50% de todo esse range? Aqui, ó, ele fez o topo, que capturou a liquidez, veio, fez o fundo. Candle subiu e veio tocar em ambos os fair value gaps. Aqui tu poderia muito bem ter pego uma venda. Se você pegasse tua venda aqui, onde tu colocaria teu stop? Cara, no fim da ineficiência, sabendo da primeira ineficiência, mas pô, essa tá colada com a segunda. Por que você vai colocar... Eita, nós. Porque você vai colocar na primeira se a ineficiência está logo ali. Eu colocaria acima da segunda. Mas tá, digamos que você colocou acima da primeira, o preço veio e te estopou. Tinha que ter a outra mão para colocar no de cima, porque tu sabe que o preço pode vir para fazer o reprice dessa zona. Ou stop conservador acima do bloco que originou esse movimento, acima do corpo, ou acima do pavio. Beleza. Eu não iria gostar de pegar nesse fair value gap de baixo, mas vamos colocar no de cima. Peguei no de cima, com stop, vou colocar acima desse rejection block, desse pavio, mas poderia ser, por exemplo, do corpo. Agora a gente vai achar nosso alvo. Nesse caso, como alvo, a gente tinha toda essa pool no time frame macro. Ó, isso aqui é todo o nosso diagrama, no caso. E aqui rolou uma manipulação forte, cara. Mas, enfim, pô, esse price action slop aqui vai ser ruim para a gente ver. Mas, enfim, tinha esse fundo e esse fundo. Estendendo é a liquidez externa do range. O que aconteceu aqui? Eu, com certeza, teria executado 75% nessa área, galera. Pode ter certeza. Você posiciona aqui, stop acima do order block, você vai mirar em pontos de liquidez. Aqui é a obrigação tua tirar uma parcial, porque você está tirando a liquidez externa do range. O que o preço fez? Ele veio aqui, parou naquele fair value gap do 4 horas que eu estava mostrando para vocês. Lembra aquele fair value gap do 4 horas? Então, ele poderia ter tirado, por exemplo, 75% nessa área e o resto teria te tirado. Quisesse executar 100%, já teria pago 11:1, ou sendo mais conservador aqui, 7:1. Ou se você quisesse pegar no fair value gap de baixo, ali próximo aos 50%, com stop acima, sei lá, desse rejection block, também pagaria 8:1. Então tá pagando bem pra caramba.
Isso aqui também rolou manipulação, isso aqui foi ontem, e ontem eu também não operei, galera. Eu fiquei vendo isso acontecer, fiquei chupando o dedo ali com vontade de entrar, mas não entrei, cara. Enfim, o preço voltou. Aqui eu pensei em fazer uma venda por causa dessa captura, de toda essa LTB, não quis pegar, não peguei. A gente poderia ter pego, por exemplo, nesse bloco de ordem ou nessas ineficiências. A gente tem uma ineficiência, por exemplo. O preço veio fechar toda a ineficiência e segurou ao fim. Ó, por exemplo, mais uma vezinha, posicionei a ordem, ó, validou aqui com o terceiro bloco, posicionei no começo do Fair Value Gap, stop acima da ineficiência. Com um take lá naquele Fair Value Gap do 4 horas, que agora é esse range. O preço não voltou porque ele estava segurando nessa ineficiência. O pavio até estava passando, mas os corpos principalmente se mantêm dentro dessa zona. Sim, irmão, e deixa eu ver aqui rapidinho. Estou estudando, lendo PDF de SMS, SMC. Cara, tu mandou um SMS e ST, irmão. SMC e CT. Cara, eu sou... Tu quer o caminho fácil, vai pelo SMC, mano. Mas se tu quer realmente entender o mercado, vai pelo ICT. É isso que eu te digo, velho. Tu vai conseguir fazer grana com SMC. Eu não tô falando que a galera que ensina dessa forma não faz grana de jeito nenhum. Só que, cara, é muito diferente mesmo. O stop fica... Ah, não. Tá, Nilo. O pequeno de cima, respondido com esse exemplo. Perfeito, nós... Como você vê o alvo? O alvo sempre vai ser o ponto de liquidez. Lembra, a gente capturou um lado, capturamos esse lado, a LTBzinha. Qual que é o próximo ponto de liquidez? Ou ineficiência. Nesse caso, quer ser bem pé no chão. A gente tinha esse fundo desse candle praticamente igual com esse fundo. Aqui já é um ponto para você tirar uma parcial. Pagando quanto? Pouco, mas é. Pagando, nesse caso, 2 para 1. Tradezinho padrão, tirou inteiro ali, ficou feliz, ele sweepou essa zona, ainda deu uma seguradinha, mitigou outro Fair Value Gap, que é esse aqui. Podem ver que ele está em todo lugar, galera, não tem erro. Ó, um outro Fair Value Gap, mitigou e foi embora. Pontos de liquidez e ineficiências. Nesse caso, além desse ponto de liquidez, você estaria tirando no começo de um imbalance. Então, sendo um ponto perfeito para você tirar uma parcial. Mas, cara, notícia, manipulação, já, porra, normalmente ele vem, faz movimento falso, já captura uma galera, daí captura em cima e volta a capturar embaixo, cara. Aquele movimentação fila da, tá ligado? De dia de notícia. Totalmente plausível você tirar aqui no pavio. Eu normalmente não tiro, o que eu faço? Tiro no começo do rejection block, porque normalmente tem uma reação. Depois desses dias de evento, vocês podem anotar que ele fica trabalhando em blocos de rejeição. Então aqui é o trade, meu padrão seria esse. Meu padrão tranquilamente seria esse. Stop. Peguei no começo do Fair Value Gap porque ele era pequeno. Stop acima do corpo desse order block, desse aqui. Stop acima do corpo, não do pavio do corpo. É o meu modelo. E take. Poderia tranquilamente tirar 50% aqui, tirando o meu risco, deixando praticamente no break-even, sem eu deixar no break-even. E mirar o resto aqui. Mas o meu padrão é tirar tudo num dia que é tipo esse, que eu não estou mais acostumado a operar, de eventos, é tirar tudo na liquidez dos corpos. Lembra que eu falei que temos o negócio... Qual que é a moral do rejection block, galera? Vamos lá. A partir do momento que o preço bate num rejection block, que seria... O que é o rejection block? É o pavio da liquidação. Automaticamente, quando ele segura nesse pavio, ele está expurgando toda a liquidez presente nos corpos. Ou seja, bateu no rejection block, automaticamente ele captura a liquidez que estava presente nos corpos, ele pode muito bem segurar ali. Então, eu gosto de tirar, às vezes está aquele topo ali que tu acha que é a sell side liquid, tira um pouquinho abaixo, tira no pavio ali, no começo, no corpo, aliás. Bom, acho que é isso, galera. Esse tipo de movimentação vocês vão procurar, padrão, não tem erro não. Qualquer dúvida, vocês podem me chamar aí no Insta, pode conferir as playlists do YouTube, tem bastante conteúdo lá, tem do Fair Value Gap. Eu vou mandar agora 2 conteúdos para você. Deixa eu... Tá, 3 candles para marcar o Fair Value Gap. Vamos lá, irmão. Deixa eu já pegar a visão. É que assim, sempre que você quer achar, por exemplo, aqui tem 1, 2, 3. Você necessariamente precisa desses 3, porque entre esse... Temos o do meio e esse aqui. Entre esses dois que está o Fair Value Gap.
Então, tipo, a gente necessariamente vai precisar de 3. Por exemplo, aqui nasceu 1, nasceu 2. Repare que aqui expurgou a liquidez presente nos corpos, liquidou praticamente esse topinho e deixou um fair value gap. A gente precisa de 1, marcar no final dele e no começo do outro, 2. E 3, né? 1, o que foi a ineficiência, e o terceiro, para delimitar a zona de ineficiência, porque a gente precisa de uma área positiva acima e uma área positiva, opa, o positivo ou negativo é baixo. Emanuel, tamo junto demais. Sim, com certeza, Cássio. Eu falei ali que ficaria praticamente no break-even no sentido de eu teria tirado 50% no 2 para 1, porque se voltasse no meu stop, pô, eu já tirei meu 2 para 1, eu tirei 2 vezes o meu risco. Então, automaticamente, se tu quiser, executa um pouco mais para pagar as taxas. Eu tirei 2 para 1. Automaticamente, se voltar e me estopar, eu não botei no break-even. Eu já vou sair no 0 a 0, porque eu tirei 50% da operação. 50% é metade do que eu tinha, me estopou, eu já tirei 50%. Não tem muito segredo. Mas sim, eu sempre prefiro tirar um pouco a mais, e é ruim esse negócio de ficar saindo 0 a 0 e tal, não cola muito. O ICT sempre fala, cara, você quer ter tirado parcial antes de colocar teu stop no 0 a 0. Sei que tem muito trader que fala o contrário, inclusive trader que já me deu aula, trader firmeza pra caralho, que eu sei que faz grana, mas é isso que o ICT fala. Ponto. Eu tô aqui para passar a palavra do cara. Deu para entender a moral ali dos 3 candles, irmão? A gente está se encaminhando para o encerramento aí, galera. Se alguém quiser tirar mais uma dúvida, vou passar aqui rapidinho a Market Session. Vai ficar gravado, depois vocês conferem. Eu não vou segurar muito tempo, eu vou deixar na gravação, depois eu mando para vocês. Vamos lá. Eu fiz isso aqui com qual intuito? Colocar as killzones. Sessão 1, London Killzone da 1 às 5. Sessão 2, Nova York, 7 às 11. Asian Range, 20 à meia-noite. Sydney eu deixo fora. Você vai clicar aqui e vai tirar a opacidade. Senão fica muito poluído. Vai vir com bem mais opacidade. O nome do indicador é FX Market Session. Diminua a opacidade. Deixa eu ver se tem mais algum negócio aqui. Line Style, eu coloco dot. Dot quer dizer pontinho, para ficar um pouco mais clean também, só uns pontinhozinhos. E transparência 95, eu acho que é para ficar logicamente mais transparente. Thickness 1, não sei se vai estar assim ou não, eu já dei uma boa alterada nesses indicadores. Thickness seria tipo fino, vai para ser fino. Ou eu tô chapando, mas acho que é isso aí mesmo. Tá, um tá regulado assim, o de baixo só com o CBDR. Você pode muito bem, aqui eu acho que eu tô viajando, mano. Eu posso muito bem passar esse CBDR, 14 às 20 horas verde, para cá. Eu vou até fazer isso. Vou trocar o de Sydney, vou colocar das 14 às 20 horas. Não sei por que eu não tava assim antes, para ser bem sincero. Então acho que até vou melhorar aqui meu indicador. Olha, já saiu junto, show de bola. Podem ver que ele está um pouco diferente, já vamos ver aqui. Sydney. Estilo dot, thickness, transparência. Estilo box, sandwich. Será que é sandwich? Não. Ah tá, é aqui a cor mesmo, vamos colocar na opacidade no 20, não tem segredo. Beleza, botei, ficou o nome Sydney. Vou colocar CBDR. Então é assim que vocês vão colocar o indicador. Um vai ser assim, vai indicar a seção de Londres, que é a primeira, Nova York Killzone e o Asian Range. E o CBDR. CBDR vocês podem ativar e desativar. Na verdade, agora eu lembrei porque eu uso no outro. Não vou nem deixar assim, para ser sincero, rapaziada. Vou até desativar. Por que eu uso no outro? Porque CBDR é algo que eu analiso só o CBDR. Não uso com outras paradas. Então eu vou deixar do jeito que estava mesmo, eu tinha até esquecido, mas enfim. Estamos aqui, Market Session, esse aqui ficou regulado, beleza. O outro, simplesmente com CBDR, não tem erro. E o terceiro, vocês só vão colocar a lunch, mesmas configurações, da meio-dia às 13 horas é o horário que você não opera. Você vai procurar um range nesse horário, são topos e fundos normalmente fracos, ou vai acabar dando uma continuação, mas os horários lembram tempo e preço. Tentem não operar nesses horários. E a sessão New York PM Session, que seria das 13h30 às 16h. A outra eu simplesmente deixo para desmembrar a sessão de Nova York com o horário de almoço e da PM Session, porque é o que eu opero, né, irmão? Cara, eu opero Forex, sim. Não tô abrindo muita operação em Forex. E a moral é a seguinte, cara. Esse ano eu tô praticamente operando só o Bitcoin e também tô operando o SP500, porque o ICT tá falando, galera,
Eu quero que vocês operem só SP500, é o mercado SP500 e Nasdaq, mas o SP500 é o que ele está ensinando. Você vai estar com o mesmo gráfico alinhado com o meu, é para você acompanhar dia a dia tudo que eu passar, é para você literalmente viver o SP500. Beleza, peguei uma operação no Bitcoin e deu take. E aí, Michael? Daí o que ele fala não, beleza, você pegou um take, parabéns, ganhou, mas você perdeu em disciplina. Então, pô, dá pra ter uma noção de qual que é o mindset do cara, né, cara? E eu, basicamente, tô me moldando com esse mesmo mindset. A ideia é essa. Fora que eu tô bem parado, no caso. Agora, segunda-feira, eu tô pensando em começar o teste de uma mesa proprietária. Então, capaz de acabar operando um Forexzinho. Mas o meu intuito vai ser passar essa mesa simplesmente no SP500. E como eu sempre tive muito costume de operar o Bitcoin, eu me mantenho operando Bitcoin, sendo um indisciplinado. Só que assim, eu não opero altcoin também, só o Bitcoin mesmo. Sempre marca nos pavios os FGs? Não muito, pelo contrário. Ah, sim. Ou aqui, ó. Deixa eu tentar passar de outra forma. Nesse caso aqui, teve pavio embaixo, pavio em cima e pavio embaixo. Se teve pavio, quer dizer que o preço, por exemplo, aqui abriu, subiu, ou seja, teve oferta compradora e caiu. Aqui em cima agora, o que aconteceu? Esse candle vermelho abriu, caiu até aqui embaixo e entrou compras. Então, qual que é a zona que não teve compra aqui? É entre os dois pavios. Beleza. Mas se tivesse um corpo, deixa eu achar um exemplo de corpo. Nesse caso aqui, por exemplo, esse candle desceu, veio até aqui, teve retração, beleza. Na verdade, não tem a formação dos 3 candles, não vou usar esse exemplo para não confundir a mente de vocês. Deixa eu tentar achar um exemplo ideal aqui. Quer saber o exemplo ideal? PDF. Aqui não tem muito segredo, rapaziada. Aqui, ó. O preço abriu, caiu. O seguinte veio um candle verde. Até aqui no topo desse candle verde, não precisa ser pavio, tá ligado? Podia ser muito bem um pavio aqui de um candle vermelho, mas não, foi candle verde. Mas o que a gente está procurando é onde só foi ofertado ordem vendedora. Essa ineficiência, onde o preço não negociou de forma eficiente. O preço só foi dado para vendedores nesse caso. Então, qual que é a intenção do algoritmo? Levar o preço aqui para fazer o reprice dessa zona. Exatamente, Neto pensa como um mini imbalance, irmão. Mini imbalance. Eu acho que o Atanásio passou conteúdo de imbalance para vocês, com certeza. Mini imbalance. Então é isso, rapaziada. Eu acho que a aula se encerra por aqui. Pô, deu 1h30, tempo pra caramba. Qualquer coisa... Deixa eu já mandar o link para vocês aqui, para quem tiver interesse, vai. Na verdade é o seguinte, acho que eu não vou nem ter como mandar aqui não. Já tá tudo meio fechado, esquematizei para aula. Mas eu vou encerrar e já vou mandar tudo ali no grupo do Atanásio. Porra, Henderson, como que tu chega agora, irmão? Ou é nóis demais. Rapaziada, então é isso. Eu vou ter que ir para casa que minha mina já deve estar louca. Tamo junto demais, qualquer dúvida é só mandar. Acho que uma coisa que eu até poderia deixar para vocês aqui é o meu Instagram. Quem quiser me chamar lá para tirar alguma dúvida que ainda ficou, tá aqui no chat. É nóis, rapaziada. Tamo junto demais. Qualquer dúvida aí pode mandar que eu vou estar bem disposto a responder. Eu vou passar para vocês agora um PDF com umas dicas do que vocês devem estar procurando. Esse PDF tem um vídeo complementar no YouTube, ou seja, esse PDF que eu vou mandar para vocês é complementar do vídeo, mas só com ele vocês já vão poder ter um norte para ver o que vocês estão procurando. Ele vai confluenciar muito bem com esse de agora. Além disso, eu vou passar o primeiro e-book que eu fiz, que foi um setup do ICT ensinando a validar o order block de uma forma um pouco diferente, na verdade totalmente diferente do que a galera normalmente ensina. Totalmente diferente não, um pouco diferente, vai, mas eu ainda vou trazer um vídeo contextualizando melhor. Porque assim, galera, o que é um order block? É onde teve a troca de polaridade, onde está rolando uma acumulação do preço. Nenhum mentor de Smart Money fala isso, tá ligado? E, porra, o ICT falou, abriu minha mente. Como validar o order block também é uma forma diferente. Enfim, tamo junto, rapaziada. É nóis, vou encerrar aqui, só chamar, tamo junto. Nem sei encerrar, pra ser sincero, mas já vou descobrir. Tamo junto, rapaziada. Boa noite e é nóis.